bem? Hoje eu vim continuar a série que tá rolando aqui no canal, que é 10 fatos em 10 anos. Pra quem tá chegando agora, sou de São Paulo, mas moro no Chile desde 2011, completei 10 anos no país e estou gravando uma série de fatos sobre esses 10 anos. E hoje eu vou contar pra vocês 10 hábitos que eu perdi, 10 hábitos brasileiros que eu perdi, que mudaram nesses meus 10 anos no Chile. O primeiro hábito que mudou tem muita relação com a comida, né? Desnecessário dizer que a minha alimentação mudou. Você vai para outro país, você perde alguns hábitos alimentares, tem coisas que você quer comer, mas não tem nessa cultura. Muita coisa na minha alimentação mudou, mas eu acho que a que mais choca os brasileiros é o fato de que já tem muitos anos que o feijão não faz parte da minha alimentação. E aí quando eu conto isso, muita gente fica assim, mas como isso é possível? Gente, dá para sobreviver sem arroz e feijão todo dia, tá? Mas eu devo confessar pra vocês que pra mim foi muito mais fácil. Eu sou uma brasileira, digamos assim, não muito brasileira nesse sentido, porque eu nunca fui fã de arroz. Isso é real. Eu nunca fui fã de arroz, então eu posso perfeitamente substituir esse arroz por outro carboidrato, às vezes um purê, batata doce, outras fontes naturais que tenham carboidrato, ou até mesmo uma massa quando eu quero comer, mas nunca, desde criança, nunca fui fã de arroz. O feijão eu gosto bastante, mas talvez por eu nunca ter gostado do arroz, eu nunca vi sentido no combo, né? Não me acostumei ao combo. Então, ficar sem o feijão fora do Brasil não foi um problema pra mim. E aí você conta o fato de que também não tenho acesso todos os dias ou sempre a coisas que são bem típicas do Brasil, como pão de queijo, tapioca, cuscuz, entre outras coisas. E isso aqui às vezes ou não tem ou é um achado. Dessas coisas, por exemplo, que eu mencionei, a que você vai encontrar com um pouquinho mais de facilidade, mas não é a cada esquina, é o pão de queijo, mas as outras coisas é mais difíceis. Em questão de alimentação, meus hábitos mudaram bastante, né? Da alimentação brasileira para alimentação no Chile e até mesmo com relação à alimentação chilena. O chileno ele também come bastante carboidrato, ele come bastante carne, frutos do mar e outras coisas, e eu me tornei, né? Na verdade eu resgatei o meu hábito de alimentação vegetariana que eu já tinha no Brasil e aqui ficou ainda mais forte, principalmente na pandemia. Então muita coisa aí seria um vídeo só sobre coisas de alimentação que mudaram, mas vou ressaltar esse como primeiro ponto. Segundo hábito que mudou, e esse realmente é perceptível já há muitos anos, digamos assim, a maneira de me vestir, o estilo de roupa, enfim, não sei bem como classificar, mas vocês vão entender com o tempo. Não é preciso morar fora para perceber que a cultura brasileira, especialmente a mulher brasileira, ela tem uma forma muito própria de se vestir, ela é muito fissurada em tendências, em moda, e até mesmo aquela brasileira que não é assim, que é mais tranquilona, ela carrega alguns traços da cultura que fazem com que ela, mesmo a mais simples, a mais desencanada de moda, seja vista como estrangeira no exterior, ao invés de mais uma local. Então, a nossa cultura tem isso muito forte. E aí que morando fora, nos 2 primeiros anos, eu ainda carregava muita coisa do geralzão, não pra colocar todo mundo em uma mesma caixinha, mas tipo do geral, que quando se menciona brasileira, que é eu usava bastante salto, eu não saía sem maquiagem. Tem aquele jeito bem arrumadinho de ser que quem mora fora ou que já teve a chance de conhecer outras culturas tá entendendo perfeitamente o que eu tô falando. Então isso mudou muito pra mim. A cultura chilena me ajudou muito a entender o que funciona pro meu estilo, a entender principalmente que coisas eu uso por mim e que coisas eu usava ia ficar bem perante uma sociedade ou algum lugar. Então isso me ajudou bastante a ser muito tranquila. E aí eu já posso colocar um terceiro aspecto que mudou, que tem muito a ver com frequência a salões de beleza ou lugares de estética. Eu já não sou mais há muitos anos aquela pessoa que tem hora marcada no salão. Eu sei que isso mudou na pandemia, mas lembra aí do mundo de vocês antes da pandemia. Eu, quando morava no Brasil, eu tinha horário semanal ou a cada 15 dias, mas geralmente era semanal, pra fazer as minhas unhas. O cabelo tava sempre impecável, sempre indo lá manter o corte e tal, não ia na esquina sem maquiagem. Tudo isso era muito pregado pra mim como autocuidado, que sim é, mas não é só isso, né? Então foram coisas que foram ficando mais tranquilas pra mim.
Até porque, gente, tem até culturas de trabalho no Brasil que incentivam essa pressão com relação à estética, né? Eu já trabalhei em empresas no Brasil onde era verificado se as mulheres tinham feito a unha ou não, principalmente se elas atendiam o público, tipo de sapato que pode usar, sapato aberto não pode, sapato fechado sim, entre outras coisas. Me diz aqui se alguma empresa já exigiu isso de você ou passou algum manual de vestimenta e tal. E aqui no Chile, eu só tive a bênção de trabalhar aqui em empresas grandes, empresas muito conhecidas, empresas que são referências no país, multinacionais. Isso nem sequer era tema de conversas. Então esses dois aspectos, roupas, né, frequência de salão, essas coisas mudaram muito pra mim. Pra vocês terem uma ideia, eu lembro que quando eu comecei o canal, que foi no meu segundo ano no Chile, em 2012, eu tinha muito essa preocupação de, eu juro pra vocês, se minha unha não tivesse feita, ou se eu não tivesse conseguido fazer uma maquiagem assim, que realmente é o que as pessoas chamam de maquiagem pra vídeo, eu não gravava vídeo. E hoje em dia, por exemplo, hoje eu tô com BB Cream, passei só um pouquinho de blush, só pra dar uma corzinha, meu esmalte se aproximar tá descascando, já fiz vários vídeos aqui sem unha feita, com a roupa que eu tava trabalhando, não fui me produzir pra gravar um vídeo, sabe? E de novo, não tô criticando, mas tô dizendo que isso, sem a influência de uma cultura, da influência da cultura chilena, eu jamais teria mudado. Talvez eu tivesse perdido até algumas oportunidades de trazer conteúdo pra vocês, porque não deu tempo de me arrumar como eu acho que eu deveria, ou naquela época eu achava que deveria, pra fazer um vídeo. Então essas duas coisas, roupa, frequência de salão, ou tanto que se exige com relação a cuidados estéticos, isso mudou pra mim. E aqui só um parênteses, não quero dizer que elas não se cuidam, que as chilenas não se cuidam, que não estão nem aí, não sei o que, é que a cobrança com relação a isso é muito diferente e o conforto e se sentir bem com você mesmo sem a cobrança externa é muito mais presente na cultura do que na nossa, no Brasil. Quarta coisa que mudou, a forma como eu termino os meus e-mails, principalmente e-mails de trabalho. No espanhol, em geral, as pessoas não terminam os e-mails com beijo, abraço, principalmente se é e-mail de trabalho, principalmente também se é o seu chefe, se é alguém importante na empresa. E no Brasil, essa informalidade existe. O que não quer dizer que você não possa ser próximo de pessoas que ocupam cargos importantes, que não existe esse vínculo com colegas de trabalho, seu chefe ou superiores, não tem nada a ver com isso. No e-mail, o próprio idioma, o próprio espanhol, ele já é um pouco mais formal que o português, e a forma de como você escreve algumas coisas também. E a forma de terminar os e-mails é sempre saludos, que em português é saudações. Não existe isso de beijo, abraço e tal. Então isso mudou muito pra mim. Quando foi que eu comecei a reparar isso? Porque devido a alguns trabalhos do blog, algumas coisas, às vezes eu tenho que manter contato com o Brasil, ou alguma empresa que eu trabalhei aqui que tinha algum cliente do Brasil, e aí eu percebia que os e-mails de volta vinham com beijo, abraço, fica com Deus. E esse tipo de coisa não existe nos e-mails daqui. Então esse foi um hábito que eu perdi também. Quinto hábito que mudou foi ficar personalizando os pedidos nos restaurantes. Ah, que saudade de ir para restaurante, né, gente? É uma coisa que eu não tenho acesso já há um ano com essa pandemia. Mas antes da pandemia começar, era algo que eu já tinha mudado, sabe? Eu me lembro que quando eu cheguei ao Chile, eu tinha muito essa coisa de ir num restaurante, sei lá, eu queria pedir uma pasta, molho branco, não sei o que, blá, 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 blá. E aí, de repente, sei lá, por favor, dá pra você tirar o milho desse prato? Ah, senhora, não podemos, porque o menu é assim, ele foi pensado dessa forma. O chefe pensou nos sabores para que combinem nesse tipo de prato, né? Se você quer algum prato sem milho, você tem que pedir esse prato que já não tenha milho. A flexibilidade para fazer esse tipo de coisa não é a mesma que no Brasil. No Brasil existe aquela coisa de que você tem que agradar o cliente até o último segundo, e praticamente o produto que você oferece ou o prato que você oferece no restaurante, quando ele chega na mesa do cliente, já é outra coisa que o chefe idealizou, de tanta exceção que pode ser feita, sabe? Aqui não é assim. E também tem um lado curioso, não só quanto à flexibilidade, mas, por exemplo, tem um montão de tipos de café, todos os tipos de cafés que você possa imaginar. Se você entra no Starbucks, sei lá, tem 10 tipos de cafés que você pode pedir. Se você vai em outra cafeteria, também, um montão de cafés. Então, já existe o café com mais leite, com menos leite, com mais forte, mais fraco, com chocolate, sem chocolate, com espuma, sem espuma, com não sei o que, blá blá blá. Então, se você pede aquele café que já é uma exceção, já foi feito de uma forma diferente dentro da variedade de cafés que a cafeteria oferece,
se você pede uma exceção ali, eles meio que se atrapalham. Eles ficam naquela coisa assim de tipo, ih, buguei, já tô te oferecendo 10 opções, você quer uma 11ª? E aí geralmente não vem como você quer, entendeu? Então parei de personalizar porque eu senti que não era algo da cultura e algumas pessoas ficavam assim meio incomodadas ou até sem entender, tipo, por que a pessoa pede um prato que não tá no menu? Não entendo. Então, assim, não é cultural como é no Brasil, de tipo, personaliza aí pra mim, porque eu não gosto disso. Entendeu? Aqui não funciona assim. Sexto hábito que eu perdi foi limpar a casa jogando água em tudo. Eu lembro que quando eu morava no Brasil, a única forma que me ensinaram de fazer faxina era água em tudo quanto é lugar. Praticamente a casa virava uma piscina, assim. E eu não sei como estão as casas hoje, mas há 10 anos atrás, quando eu ainda estava no Brasil, eu lembro que tanto casas como apartamentos costumava ter, não sei se continua assim, mas costumava ter, por exemplo, ralo na cozinha. Era muito comum as mulheres lavarem a cozinha quando queriam limpar, porque ia ter por onde escorrer aquela água, sei lá, em outros lugares. Aqui não é assim, até por uma questão dos terremotos. Como o Chile é um país sísmico, só tem canos na casa e ralos onde é extremamente necessário. Onde não é necessário, não tem, porque se houver um terremoto muito forte, além do terremoto, sua casa pode ter uma inundação, um cano pode estourar e tal. Então só tem onde precisa, que é no banheiro, as pias da casa, enfim, mas não tem assim, tipo, sacada do apartamento tem um ralo lá no negócio. Aliás, nem pode, você pode levar uma multa se você ficar jogando água na sacada do seu apartamento. Então o esquema aqui é limpar no baldinho, torce, pano, não sei o que. Mas em compensação tem um montão de outros produtos e acessórios de limpeza que não são tão comuns no Brasil e que facilitam nesse esquema onde as casas são diferentes. Então, no primeiro momento, quando você vem e tenta limpar a casa com a lógica do Brasil, você vai sentir que vai dar muito mais trabalho. Mas a partir do momento que você tem os produtos e acessórios adequados, fica muito fácil. E aprendi também que não é porque você joga água em tudo que é a única forma de que fique limpo. Existem outras formas de que também fique limpo e sem gastar tanta água, mas foi um hábito que eu perdi. Sétimo hábito que eu perdi, que apesar de eu ter falado aqui que eu gosto de restaurantes e tal, e na pandemia isso não tá acontecendo, eu lembro que quando eu morava, eu sou de São Paulo, e em São Paulo, não sei como é em outras cidades, mas pelo menos em São Paulo, quando alguém quer encontrar alguém, quando os amigos querem se ver, geralmente é num restaurante, em algum lugar que tenha comida. Tá? Não sei como é na sua cidade, mas em São Paulo isso é muito comum. Então, pra encontrar as pessoas, podia até ir pra minha casa depois, ou ir pra casa dos amigos e tal, mas sempre se encontrava num lugar que era pra comer. E aí que no Chile isso mudou muito, porque o chileno adora convidar as pessoas pra virem pra casa deles. Na pandemia não tá rolando. Isso é muito comum pro chileno. Ele ama abrir a casa pra aquelas pessoas que são verdadeiramente os amigos. Eles comemoram aniversários em casa, inclusive aniversários dos filhos. E aí vocês vão entender, quem está morando aqui agora, por que que não existe tanto essa coisa de salões de festa como existem nas cidades brasileiras. Porque as pessoas, até pra aniversário de criança ou outras coisas, é muito raro que ela alugue um salão de festas com aquelas decorações que a gente está acostumado no Brasil pra fazer aniversário. Geralmente é na casa, convida todas as crianças pra casa, faz a festa, tem o bolo, tem a decoraçãozinha feita pelos pais, mas não é um evento. E tem muita gente também que se casa ou pelo civil e pela igreja, e se é um casamento menor, faz a festa em casa, com as pessoas em casa, ou faz numa casa de campo da família, um sítio, uma chácarazinha, onde tem um jardim e faz ali mesmo. Então essa cultura de ir para um lugar para comer só para encontrar as pessoas, ou fazer uma festa num lugar, não é tão frequente como aqui, como é no Brasil. Então esse hábito eu perdi. Eu já estava muito acostumada a chamar as pessoas para minha casa antes da pandemia, e é algo que eu sinto falta. Oitavo hábito que mudou quando eu vim morar no Chile é que eu deixei de ser sedentária. E aí não é só porque eu me mudei pro Chile. Também tem a questão de que você vai amadurecendo com a idade, você vai percebendo quais são os hábitos de saúde que você tem que melhorar. Mas eu me lembro que desde que eu cheguei ao Chile, eu já fui mudando hábito de sedentarismo. Porque em São Paulo, a gente vai na padaria de carro, a gente vai em qualquer lugar de carro. Pra qualquer lugar a gente chama um Uber, alguma coisa assim. E Santiago é uma cidade muito plana.
Não é que as pessoas não tenham um carro aqui, ou não tenham o hábito de chamar o Uber ou alguma coisa, mas eu sinto que é bem menor, porque a cidade é plana. Você pode fazer muita coisa andando, tem a cultura da bicicleta. Santiago é uma das cidades com maiores vias, ciclovias, então eu tive que me readaptar. Eu percebi que eu não tinha muita resistência para andar, ficava ofegante e tal, logo que eu cheguei há 10 anos. E aí eu comecei a fazer as coisas andando, ter essa facilidade de que é tudo plano, comecei a andar muito mais, comecei a perceber que, ao menos os meus amigos, não quer dizer que todos os chilenos sejam tchau sedentarismo, não, tem chileno sedentário também, mas ao menos o meu círculo de amigos, tanto do trabalho como de outros lugares, tinha uma vida mais ativa, sabe? Aqui, grande parte dos passeios, aonde é? Na cordilheira. Para ir pra cordilheira, você tem que ter o quê? Resistência para pelo menos caminhar, conhecer os lugares. Um dos esportes, atividades, né, mais praticadas é esquiar e tal. Então eu percebia que tinha muito essa coisa de subir o cerro, como eles falam, que é ir em algum morro, fazer um piquenique, caminhar, faz muito trekking, se anda muito de bicicleta, como eu falei pra vocês. O Chile, de alguma forma, me ensinou a me movimentar muito mais, e aí há 10 anos realmente eu virei aquela que faz exercício todos os dias. Mas foi desde o primeiro ano, foram hábitos que foram mudando, desde não pegar o carro pra ir na esquina, ou não pegar um transporte pra ir na esquina ou no bairro seguinte, mas fazer a pé, fazer de bicicleta e tal. Isso mudou bastante. Nono hábito que mudou é o fato de que eu falava muito alto. E quando eu vou pro Brasil, eu ainda sou uma das pessoas da minha família que fala alto. Realidades, né? Mas eu já percebi que quando eu volto ao Brasil, até mesmo os meus familiares falam: por que você tá falando tão baixinho? Por que você tá falando desse jeito? E isso mudou, porque realmente o brasileiro, ele tem essa coisa de falar mais forte, né? De falar muito com as mãos, e aqui no Chile não é dessa forma. Às vezes a gente tem até um pouco de dificuldade de entender o que a outra pessoa tá falando pra gente, principalmente assim, se é um desconhecido que você pediu uma informação, né? Alguma coisa assim, porque eles falam realmente bem mais baixinho. Eu lembro que nos primeiros anos que eu cheguei, às vezes eu tava, sei lá, com alguém numa loja, no supermercado, no shopping e tal, e aí a pessoa, né, tava andando, vendo outra coisa, e aí eu falava assim: olha, vem aqui, eu achei o negócio e tal, mas não é que eu tava gritando, era a forma normal que eu achava de falar, e eu lembro que era todo mundo olhava pra mim, sabe? Porque não tá acostumado a fazer essas coisas assim na loja. Então foi um hábito que eu adquiri de falar um pouco mais baixo e tal. E por último, um hábito que mudou foi o de não dar tanta informação ou tantos detalhes num primeiro encontro e respeitar o espaço da outra pessoa. Eu já falei algumas vezes lá no Instagram que até o brasileiro que acha que é formal, ele é completamente informal. Ele é informal para a realidade brasileira, mas para outra cultura ele ainda vai ser muito formal. Na nossa cultura tá essa coisa de cumprimentar a pessoa de um jeito, abraços e beijos, mundo pré-pandemia, tá, gente? Era normal, era coisa da educação, de receber bem as pessoas e tal. Para outras culturas, esses contatos iniciais, quando você acabou de conhecer alguém, é considerado como um excesso, é considerado como invadir o espaço da outra pessoa. E isso não é só no Chile, você vai ver muito disso na Europa, você vai ver nos Estados Unidos, você vai ver disso na Ásia. É por isso que você vai escutar tanto brasileiro pelo mundo, e não só no Chile, dizendo que outras culturas são frias. Mas na verdade é uma característica diferente. Aquilo que a gente considera como estranho, ou até mesmo falta de educação, pro outro é justamente: você tá invadindo o meu espaço, eu ainda não te conheço muito bem, sabe? Você aí e eu aqui e tal. Então eu perdi aquela mania de cumprimentar as pessoas com beijo. Se eu percebo que a pessoa vem, claro que eu vou corresponder, mas do contrário eu fico no meu espaço. Eu não sou aquela pessoa, antes eu dava um tapa nas costas, às vezes eu tava conversando com alguém assim e me empolgava e tal, e às vezes até sem perceber tocava a pessoa, parei. Então são coisas que a gente vai se policiando com o tempo e de repente você percebe que você tá agindo da mesma forma e isso é muito legal, sabe? Quero terminar esse vídeo com esse recado: não existe erro nos hábitos culturais do Brasil e não existe erros nos hábitos culturais do Chile ou de outros países. São apenas diferenças e que a gente pode aprender muito com elas. Se você gostou desse vídeo, por favor, comenta aqui pra mim, deixa o seu like e me conta que outros vídeos você gostaria de ver aqui, que outras 10 coisas você gostaria de ver nessa série, porque com certeza tem muita coisa pra contar. E se você mora fora, conta pra mim também que 10 hábitos mudaram na sua vida depois que você teve essa experiência, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.